O Dia do Agente Ambiental Profissional da Limpeza Urbana, conhecido popularmente como GARI, foi comemorado dia 16, onde também aconteceu o lançamento do movimento Lixo Cidadão, uma iniciativa que busca ampliar a percepção sobre a importância dos serviços de limpeza urbana e sua complexidade em todas as etapas. Para mais detalhes, vamos conversar agora ao vivo via Skype, direto de São Paulo, com o senhor Ariovaldo Caldaglio, que é presidente do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Estado de São Paulo. Senhor Ariovaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Amazonsat. Bom dia, Tami, a você e a todos os telespectadores. Então fala pra gente um pouco a respeito do movimento Lixo Cidadão. Esse movimento, como o nome indica, não é uma campanha. Trata-se de um trabalho que pretende ter início, mas não almeja seu fim. Pelo contrário, ele espera que durante todo o tempo vá se acrescentando a ele novas facetas, novas possibilidades. O que é isso? Ele nasce de algumas premissas básicas. Primeiro, os serviços de coleta, transporte, destinação final adequada, tratamento, etc., de lixo ou resíduos, como queiram mais modernamente, eles existem em todas as cidades brasileiras, as 5.568 cidades. Todos nós somos pessoas e, como tal, nós nos utilizamos desses serviços. E para isso existem os dois lados, quer dizer, quem gera os resíduos e quem, do outro lado, é responsável pela coleta, transporte e destinação final deles. Ora, nós estamos falando aí de um universo no Brasil de mais de 600 empresas e de uma população, digamos, um contingente de trabalhadores em torno de 350 mil pessoas. O que se pretende? A questão do resíduo sempre foi entendida como uma questão de afastamento, ou seja, eu produzo um resíduo na minha casa, o mais variado, orgânico, seco, embalagem, plástico, vidro, ou o que for, eu pego e boto esse lixo na frente da minha casa para que ele suma da minha vista. E isso não gera em mim nenhum comprometimento com esse ato. Esse ato é quase que mecânico e significa, digamos, limpar a minha casa, mesmo que isto implique em questões de natureza ambiental para as quais eu não estou informado. Então, as populações brasileiras, elas têm, digamos, uma espécie de paternalismo oficial no tratamento dessa questão. O serviço é feito, as pessoas se dão por satisfeitas e só entendem a importância que o serviço possui quando de sua ausência, quando de sua falta. Por exemplo, no movimento grevista, não é? Ou por algum motivo, digamos, que chove, etc., e o resíduo não é coletado na forma rotineira. O que nós queremos é que as pessoas elas se tornem parte disso, que elas compreendam o papel que elas têm, não só em relação a essas 350 mil pessoas que estão aí para ajudá-las, mas também que se preocupem com a própria saúde, com a própria qualidade de vida e com o meio ambiente do qual fazem parte. Isso também me parece uma coisa assim. Quando se define meio ambiente, fala-se muito do entorno. Nunca se considera, por exemplo, a pessoa em si como fazendo parte desse meio ambiente. O meio ambiente é algo que se torna mais ou menos assim. Não tem nada a ver comigo. Ao contrário, há também um outro aspecto fundamental. Os resíduos devem ser colocados na hora certa. Deve-se ter cuidado de que tipo de resíduos vão ser colocados lá. Se tem coleta seletiva nas cidades, separa-se o úmido do seco. Quando você tem vidros, material pérfuro cortantes, precisa ter cuidado ao embalar, porque os acidentes que o mau acondicionamento produz nos nossos trabalhadores, eles são frequentes.
Então, a população não se dá conta de que ela tem que ter um tratamento humano com aqueles que a servem. Ela tem que entender o valor que essas pessoas possuem. Isso é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental é que as pessoas têm que entender que elas vivem em cidades. Dentro dessas cidades existem bairros e existem ruas. Então, em última análise, elas vivem na rua. Elas têm um local na rua cujo local é o seu endereço. Então, que cada uma delas, praticando os atos corretos na disposição dos resíduos, a rua vai ficar absolutamente em ordem, o bairro por consequência, e a cidade, finalmente, vai se dar o título de ser uma cidade ambientalmente adequada. Com certeza, senhor Evaldo. E essa questão de acondicionar o lixo, né, o resíduo de forma correta, não acontece só em São Paulo, aqui em Manaus também acontece bastante isso. Então, esse movimento ele vem para conscientizar as pessoas sobre esses cuidados que se deve ter e também pensar também que os profissionais que vão ali recolher esse lixo também estão correndo um perigo, não é verdade? Com certeza. E o movimento em si, ele procura despertar exatamente essa responsabilidade, esse pertencimento na solução do problema, não é? E ele não é feito para a cidade de São Paulo. Ele é feito para os 5.568 municípios brasileiros. Nós temos municípios pequenos, médios, grandes, falando em termos de, digamos, de população, mas todos eles dispõem desse serviço. E a responsabilidade de cada um dos 200 e tantos milhões de brasileiros, ela está expressa na condição de trabalho, junto à condição de trabalho daquele nosso trabalhador. Há também um fato também que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que me é dada em conversar com você e seus telespectadores, uma coisa que está se espalhando com uma velocidade muito forte nas cidades. É o fato das pessoas considerarem alguns locais, escolhido alguns locais aleatoriamente, como locais de disposição dos resíduos. Ao invés de esperar que a coleta passe, que acondicione corretamente, ela joga em qualquer lugar. Isso acaba se tornando o que nós chamamos de ponto viciado. Para você ter uma ideia, não existe uma cidade no país que não tenha um ponto viciado, aquele que as pessoas jogam lixo, a primeira joga, a segunda joga com menos problemas de consciência, a terceira então não tem consciência nenhuma, e daí afora vai se todo mundo faz, por que eu não faço também? E acaba acontecendo que você tem depósito de resíduos fora, e aí o que acontece? Nós limpamos isto, daí 2 dias está do mesmo jeito. Este é outra falta de comprometimento com o que eu chamo, digamos, do privado, não é? E o público. As pessoas confundem a questão pública. O público não é de ninguém, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. O espaço público é de todos e todos devem observá-lo. Isso é um outro fato que me preocupa muito a todos nós do setor, porque só em São Paulo já são 4.000 pontos como esses. E tem cidades que 75% de suas ruas já tem os chamados pontos viciados. Alguma coisa está errada. E esse movimento que nós lançamos, ele vem para dar informações, ele vem para gerar conhecimento, ele possibilita a interação das pessoas com aqueles que podem lhes dar respostas para os problemas que enfrentam, que podem direcionar, pelo menos, esses internautas para as fontes de respostas e criar nas pessoas responsabilidades, deveres, obrigações, e não apenas, digamos, não se sentirem parte do processo. Isso é fundamental. Com certeza, senhor Evaldo. Eu gostaria de agradecer, viu, a sua participação aqui no Amazônia News. Muito obrigado, eu que agradeço.